parabéns pelo painel. É uma honra recebê-lo aqui conosco. É a primeira vez no Congresso, não é? Primeira vez como palestrante. Obrigado, Cláudia. É uma alegria fazer parte desse corpo de palestrantes e também ter a entrevista aqui contigo. Sim, é a primeira vez que eu participo como palestrante. Ano passado a gente já fez um lançamento também no evento, né? Sim. E nos outros anos também participando de formas distintas. Então é uma alegria muito grande. Esse que é o maior evento das Américas aí de compliance. Sim. E também Expo Compliance, né? Então, além de ser um evento de palestras, é um evento em que os prestadores de serviço e todos aqueles que têm produtos ligados a esse mercado podem expor, né, com qualidade. Então, é sempre uma satisfação participar e uma satisfação estar aqui conversando com você também. Obrigada. Durante a sua fala, um ponto me chamou bastante a atenção. Você falou que o Compliance Officer precisa ouvir mais. Qual é a sua experiência nesse sentido? A minha experiência começou com Compliance, com o FCPA. A Isabel falou sobre FCPA, começou com o FCPA. Eu precisava fazer diligências de FCPA para um escritório que eu trabalhava aqui em São Paulo. E aí, o que eu percebi, desde o início, é que o Compliance era visto de uma maneira quase rançosa por uma parte muito significativa de colaboradores, de diretores e às vezes até mesmo membros de conselhos de administração. Identificando quais eram os motivos que levaram a esse tipo de comportamento, eu, ao longo dos anos, concluí que um dos motivos é o fato de que os demais profissionais com os quais eu estava a trabalhar dentro da equipe de compliance das organizações não tinham, na maioria das vezes, preocupação em conhecer o todo e os desafios de gestão da empresa. Por que eles acabavam não fazendo isso? Porque não estavam a ouvir verdadeiramente, não estavam a realmente compreender as dificuldades e muitas vezes não tinham a paciência que você precisa ter para lidar com ouvir, porque ao ouvir existe tanto o aspecto lógico, o aspecto racional, mas existe também um aspecto emocional envolvido muito forte. Então, a habilidade de ouvir é uma habilidade que esses profissionais muitas vezes não tinham. A falta dessa habilidade provocava, na minha opinião, e provoca ainda, na minha opinião, pelo menos na minha experiência, né, como consultor em compliance e com secondment em várias organizações, ainda que você seja polido por fora nas relações, ainda que haja educação, mas provoca muitas vezes uma relação conflituosa, do ponto de vista verdadeiro da relação, algum conflito, né? Quer dizer, existe a ideia de que o compliance, na maioria das vezes, vai ter uma tendência a ser algo que não está contribuindo com o meu trabalho. Então, daí a importância de ouvir, daí a importância de compreender, porque a construção do diálogo, e foi isso que eu foquei bastante, eu falei de alguns outros pontos, mas eu diria que o principal ponto da minha contribuição foi isso, foi a linguagem, né? Ou seja, ouvir para construir a melhor linguagem possível. E como é que a comunicação vem sendo trabalhada hoje nas organizações? Porque nós temos a comunicação não violenta, nós temos aí a segurança psicológica. As empresas oferecem de fato algumas essa segurança? Sim, outras não. Vou te dar um exemplo. Algumas empresas, quando perceberam que o aperfeiçoamento da comunicação seria a chave para que elas pudessem atingir mais objetivos, e inclusive objetivos de conformidade, passaram a investir na diversificação das técnicas de treinamento, especialmente de diretores e de conselheiros. E a diversificação dessas técnicas inclui, por exemplo, a utilização de profissionais da psicologia e da psiquiatria em dinâmicas de grupo. Porque quando você insere esses profissionais em teatralidade, em ludoterapia, porque não é só para criança, né? em RPG, e você trabalha essas situações a partir das características pessoais de cada um desses membros, a evolução dos grupos em termos comunicacionais e de compreensão da realidade de cada uma das pessoas envolvidas é muito significativa. Né?